Olá pessoal, beleza? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje nós vamos falar sobre bacias hidrográficas brasileiras, vamos falar sobre a descrição das bacias hidrográficas brasileiras, a importância de cada uma, quais são as características básicas de cada uma delas, qual é maior, menor, não necessariamente a gente vai falar, mas a gente vai falar das principais características então aí dessas bacias hidrográficas brasileiras. Quero começar já de cara. Notem que eu botei as setinhas em cima das 6 principais bacias hidrográficas brasileiras. A maior de todas, a amazônica, obviamente, não é a que mais gera energia elétrica ainda, não é a mais populosa e, portanto, nem é a mais importante, porque a mais importante tem que ser a que mais tem gente, a que mais gera dinheiro. Então a gente costuma identificar a importância de uma bacia hidrográfica ainda dessa forma, de quantas pessoas dependem dessa bacia para viver. Então é uma importante sacada aí para responder algumas questões. A do Tocantins-Araguaia, segunda maior bacia hidrográfica brasileira, totalmente brasileira em área, ela é a maior. Total em comprimento, a maior bacia hidrográfica brasileira é a do São Francisco, tá tapado o nome aqui, mas depois aparece novamente. Então essas 3 bacias hidrográficas são as maiores bacias hidrográficas brasileiras que chegam diretamente ao Oceano Atlântico. E essas 3 bacias aqui de baixo, eu justamente coloquei a seta em cima para vocês notarem que essas 3 bacias hidrográficas elas drenam as suas águas para o interior do Brasil. Ou seja, vai primeiro essas águas para dentro do Paraguai e para dentro da Argentina, para daí essa água chegar até o mar. Então a gente chama essas bacias hidrográficas aqui, no contexto brasileiro, elas são endorreicas. Elas não atingem o oceano dentro do nosso território, certo? Então elas vão para dentro da Argentina, para daí se chamar Rio da Prata e chegar ao Oceano Atlântico com o nome Rio da Prata. Você pode perceber ao longo da sua vida que o Rio Paraná ele não vai para o litoral brasileiro, certo? E o Rio Tietê, por exemplo, que nasce por aqui, ele vai e vira um afluente do Rio Paraná lá no interior de São Paulo. Então a gente tem importantes bacias que não são totalmente brasileiras e essa característica de jogar as águas para o interior, muita gente passa a vida inteira sem se ligar. Eu não estou falando de estudantes como vocês aí, que já todos quase devem saber sobre essas características. Estou falando de pessoas que às vezes chegam à idade adulta e nunca estudaram isso na vida, certo? Então, e outras bacias importantes que a gente tem, essas 6 são essenciais. As outras importantes bacias que a gente tem, notem que elas estão distribuídas em partes bem menores. São chamadas de bacias costeiras, que na verdade elas são conjuntos de bacias muito menores ainda do que isso. Você pegar aqui bacias do Atlântico Sul, aqui tem o Rio Itajaí-Açu, Rio Tubarão, Rio Cachoeirinha, Rio Itapocu. Então são inúmeros rios que cada um deles é uma bacia hidrográfica e chega até o litoral sozinha. Mas a gente chama de bacias costeiras do Atlântico Sul, o conjunto que vai desde o litoral sul do Paraná até o extremo sul do Rio Grande do Sul. Então a gente chama de bacias costeiras quando elas compõem um conjunto de bacias, mas elas não têm uma característica em comum entre todas elas, Então, como acontece nas outras bacias hidrográficas. E nem por isso elas são menos importantes, depois a gente vai descrever as principais. Mas onde que grande parte da população brasileira vive? Dentro das pequenas bacias. Isso inclusive é um problema para o nosso abastecimento. A gente vai se com rios aí do tamanho do Amazonas para abastecer as cidades brasileiras, a gente não estaria sofrendo nesse momento, em 2020 aqui, com a escassez de chuvas, Porque numa bacia do tamanho da Amazônica, sempre em algum lugar está chovendo, Então lá para quem está dentro do curso principal, não falta água. Vamos aqui, aqui eu tenho um mapa do IBGE mostrando a mesma coisa que antes aqui, só que com uma legenda bonitinha, tem gente que pausa, printa aí para depois dar uma olhada. Aqui notem que está aparecendo nessa cor prateada, nessa cor cinza aqui, bacia do Rio da Prata, Mas dentro do Brasil a gente costuma separar elas, Na verdade isso é uma bacia hidrográfica só, se tu pensar bem, Bacia do Rio da Prata, tá certo, como tá aqui, mas a gente costuma trabalhar a bacia do Paraguai, do Paraná e do Uruguai separadamente. Que é o que está nesse mapa aqui. Eu não vou ler tudo que está nos slides aqui, mas grande parte é coisa que eu já falei. Vamos começar falando da bacia amazônica, é a maior bacia hidrográfica do mundo. Ela tem o rio mais extenso do mundo, isso mesmo. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem do INPE, provando que o rio Amazonas é maior do que o rio Nilo, que muitos estudaram que o rio Nilo era mais extenso e tal. A gente pode dizer que não.
Então é a maior bacia hidrográfica, drenava em torno de metade do território brasileiro, tá? Então é muito grande mesmo, né? Tem o maior potencial hidroelétrico do Brasil. Maior potencial hidroelétrico. Tá, mas Itaipu está no Rio Paraná. Exato. A bacia que mais gera energia elétrica hoje no Brasil ainda é a bacia do Paraná. Por quê? Porque é onde que a gente tem o maior consumo de energia, né? Porém, a gente tem uma grande disponibilidade energética na região amazônica. E será que a gente deve utilizar todo esse potencial? Hoje nós temos três dos três maiores projetos energéticos do Brasil dentro da Amazônia, né? Um é o de Belo Monte, né, que fica mais ou menos aqui dentro do Pará, e Jirau e Santo Antônio, que é dentro de Rondônia, tá? E esse excedente de energia que essa região vai acabar recebendo, certamente vai favorecer a urbanização, industrialização, que do ponto de vista econômico é muito bom. Só que do ponto de vista ambiental, que a gente sabe que é muito importante a questão ambiental na região amazônica, né, acaba sendo um pouco problemático aí. Tá? Porque vai acabar detonando com a floresta, e a floresta é responsável por fazer chuva para a agricultura do centro-oeste e muitas outras coisas, não é verdade? Então vamos lá, inúmeros problemas e desastres para a construção dessas usinas, né? Um destaque muito grande vai para Balbina. A usina hidrelétrica de Balbina já caiu em diversos vestibulares Brasil afora, já caiu no Enem, né? E a usina de Balbina ela foi construída na época do governo militar para emergencialmente você ter eletricidade para fazer a Zona Franca de Manaus funcionar. Então ela é uma barragem de planície, é uma barragem extremamente rasa, pequena potência, ela tem baixíssima potência, ela gera tipo 1/10 da energia de Itaipu, né? Não é tão pouco assim, mas é muito pouco considerando que ela alagou uma área cerca de 4 vezes maior. Então ela alagou uma área 4 vezes maior e gera 10 vezes menos energia. Então ela é 40 vezes pior do que Itaipu. Porque Itaipu, pelo menos, ela é extremamente eficiente, né? Você tem um impacto grande causado por Itaipu? Óbvio que tem. Só que você pelo menos gera bastante energia e você justifica aquele impacto ambiental, certo? No caso de Balbina, não. Ela é tão rasa, ó, que grande parte do reservatório dela apresenta árvores que não foram nem cortadas. Qualquer lugar do mundo, quando você vai fazer uma usina hidrelétrica, você tem que cortar a vegetação. Porque essa vegetação depois vai acabar apodrecendo dentro do lago e ele vai acabar ficando totalmente desoxigenado, o que é um problema muito grave para quem vive ali, né? Para os peixes, para a natureza em si, o que acontece no entorno dela. É uma paisagem horrível, né? Lá ao fundo, né, tem a floresta, aqui tem o lago, né, com essas árvores dentro. Curiosidades, né? A região do Amazonas, o Rio Amazonas é considerado o maior do planeta. Sua porção mais estreita, a gente fala muito da extensão do rio, né? Aqui eu deixei passar batido antes, né? Deixa eu até voltar aqui. Tá falando da altitude. A extensão eu falo depois, tá certo? Então, é um rio tipicamente de planície. O rio está na planície, mas os afluentes estão no Planalto. Tá? Os afluentes, eles nascem no Planalto Central, nascem no Planalto das Guianas, nasce até lá na Cordilheira dos Andes. Claro, chega aqui e já está com uma condição de planície, mas o curso do Rio Amazonas está numa região de planície, mas os afluentes dele em Planalto, por isso que ele tem grande capacidade energética, beleza? Né? Mas eu tinha parado aqui, fiz uma confusãozinha mental, né? Aqui a gente tem 1.800 metros de largura, é um lugar onde que ele tem menor largura. O lugar que o Rio Amazonas tem menor largura é em Óbidos e tem 1,8 quilômetros. Então ele chega a 50, 100 km de largura, 50, 100 km de largura, claro, muito mais perto da Foz e tal, mas em Óbidos é 1,8 km, então é uma ponte de 1,8 km que a gente tem que ter para conseguir atravessar o Rio Amazonas no mínimo, né? No lugar mais estreito é isso, certo? Apresenta Foz mista, né? Porque ali ao redor da ilha de Marajó, né, dá para dizer que meio que se formou um delta ali também, tá? Temos algumas características muito comuns da bacia amazônica, que é a formação das terras caídas, que é o solapamento das margens do rio, né? Porque ele enche muito no período das chuvas e quando está chovendo menos, aquela terra do entorno da margem cai, mas isso acontece em outras bacias hidrográficas também. Um fenômeno que praticamente só acontece na Amazônia, né? Desconheço outro lugar que aconteça uma pororoca, né? E aqui, claro, né, numa sala de aula normal, né, com meus alunos, eu mostraria agora o vídeo do Richard, isso mesmo, o vídeo do Richard, ele é muito engraçado, ele faz vídeos aí sobre um monte de coisa bem interessante
E o Richard, ele explica direitinho ali o que é o fenômeno da pororoca. Tem gente que não leva ele a sério, mas ele explica corretamente que o rio está vindo no período de chuvas e vai se encontrar com o rio Amazonas e vai formar essa onda gigante chamada de pororoca. E quando ela passa por cima dessa área aqui, que quase atropela ele, vocês devem conhecer o vídeo já, né? Os peixes acabam parando aqui em cima. E quando a onda passa, os peixes ficam morrendo ali, em cima daquela terra ali, que vai secando com o tempo. E daí os animais se aproveitam para comer aqueles peixinhos. Faz parte do ciclo da natureza, né? Então é engraçado ali quando ele mostra. Quem quiser, eu coloco o vídeo na descrição ali do link para ir para o vídeo do Richard. Mas é só escrever pororoca aí no YouTube que já vai encontrar. Aqui um belo encontro, né, dos dois principais afluentes do rio Amazonas, o Rio Negro, né, que nasce numa região quente, por isso que tem essa cor mais escurecida, mais orgânica, e a parte mais alaranjada, mais marrom, mais avermelhada, que vem lá da Cordilheira dos Andes. Esse aqui é um rio com uma riqueza mineral muito maior, esse aqui é uma riqueza orgânica muito maior. Essa água aqui está mais quente, do Rio Negro, e essa água do rio Solimões, ela está mais fria, certo? Então, por quê? Porque ela vem da cordilheira, vem de uma altitude e vem com uma grande capacidade erosiva lá daquela altitude toda, descendo, acachoeirado, né? Quando chega no Brasil já está praticamente nos 200 metros, né? Está abaixo dos 300 metros quando ele chega no Brasil, aí o rio Solimões. Aqui tem uma foto da pororoca, está meio perdida no meio da aula aqui. Aqui eu tenho essa imagem que eu falei de satélite para vocês, que mostra aqui, ó, que o rio Amazonas, da sua nascente mais distante até a sua foz, ele tem 6.992 quilômetros. 6.992 quilômetros. É gigante, né? Enquanto o Nilo tem 6.000, ficou um pouco fora da TV aqui, 6.852 quilômetros, considerando da nascente mais distante, antes do Lago Vitória, até a foz lá em Alexandria, onde que considera o curso mais distante do delta, é o que foi considerado. O que o pessoal que alega que o Nilo é maior que o Amazonas considera? Considera que o rio Amazonas acaba aqui, antes da ilha de Marajó. Tá? Então, quem considerar que o rio Amazonas acaba aqui antes da ilha de Marajó, realmente dele vai ficar mais curto. Né? Mas é polêmico botar isso em vestibular, em questão, porque vai ter divergência, vai ter gente que vai reclamar. Mas o seu professor normalmente explica de alguma forma ali que você responde de acordo com o que ele fala. E numa questão de vestibular a gente entra com recurso, né? A gente monta o recurso de acordo com o que a gente considera mais verdadeiro. Eu considero mais verdadeiro o estudo do INPE, que mostra que o Amazonas é o maior. Tá? Bacia do Tocantins-Araguaia. Então, essa aula eu vou deixar para falar sobre as duas principais bacias da região amazônica, certo? Então, a bacia do Tocantins-Araguaia, para muita gente, é a região hidrográfica do Amazonas, e de fato é. Tá? Então, toda essa área aqui, ó, vai ter como sua foz o entorno da ilha de Marajó. Então, a bacia do Araguaia-Tocantins é uma bacia independente? Só que ela tem a foz praticamente conjunta com o rio Amazonas, certo? Que é no entorno da ilha de Marajó ali. A bacia do Araguaia é mais navegável, a bacia do Araguaia tem um volume maior de água, a bacia do Tocantins vem pela direita aqui na imagem e eles convergem formando um rio só, bem onde que tem a usina hidrelétrica de Tucuruí. É a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira até a construção de Belo Monte, certo? Porque ela aí é feita na época do governo militar ali, ela tem cerca de 7 ou 8 gigawatts de potência e Belo Monte, se não me engano, tem 10 ou 11 gigawatts. Tá? Então, a possibilidade de navegação ela é boa, né, do contexto amazônico ali, para o leste já é mais cerrado, né, vamos dizer assim. Aqui a gente tem uma imagem no mapa, né, o rio Araguaia, a parte navegável está em azul mais escuro. Né? E a gente vê aqui a usina hidrelétrica de Tucuruí, onde que fica um grande lago por trás da usina hidrelétrica. Né? E notem que o rio Tocantins não é navegável em todos os trechos. Dentro da bacia do Araguaia-Tocantins, a gente tem também a maior ilha fluvial do mundo, a maior ilhota do mundo. Ilhota é uma ilha que se forma dentro de um rio. Tá? Inclusive no Vale do Itajaí aqui tem uma cidade chamada de Ilhota, por quê? Porque o rio Itajaí-Açu, quando ele começa a fazer muito meandro, às vezes ele deixa um curso perdido para cá, outro aqui, né? E ele acaba formando uma pequena ilha no meio desse curso do rio, né? Como acontece aqui no rio Araguaia.
A gente vai ter um curso vindo para cá, o outro para cá, sempre sentido norte, né? A água, né? Aqui é mais alto, então escoa naquela direção. A Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo. Essa foto aqui é uma foto antiga da usina de Tucuruí, uma das maiores do mundo, né? Acho que ela ainda figura entre as 10 maiores do mundo. E a próxima aula eu vou falar sobre o Rio São Francisco e tentar terminar todas as outras bacias hidrográficas mais importantes do Brasil. Obrigado, não esquece de curtir, né? Compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!